Legal, bom dia para você que se liga com a gente aqui na Rádio Cidade. Bom dia, estamos começando mais um quadro Marcinho Convida. Pelas redes sociais da Rádio Cidade, né? Você que está aí no Facebook, bom dia da rádio. Você que está pelos 104,9 também do rádio, bom dia em Faxinal dos Guedes. Você que está pelo nosso site cidadefx.com, site novo, aplicativo novo. Falei das redes sociais da rádio, agora vamos falar do Portal Faxinal também. Galera que acompanha o Portal Faxinal também, estamos compartilhando esse nosso quadro Marcinho Convida de hoje pelo Portal Faxinal e pelas minhas redes sociais. Instagram, oi galera do Instagram, bom dia, tudo bem? Você lá no Facebook também, bom dia, seja muito bem-vindo a esse quadro especial, mais um convidado especial, o homem que tá abrindo aqui os convidados masculinos, meu amigo André Everton, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcinho, muito feliz de estar aqui hoje, conversando com você, né, trazer esse momento especial aí para falar de tudo, né? Vamos falar de tudo um pouco, né, André? Tentar falar um pouco sobre o que a gente sabe, o que a gente domina aí, que é finanças e um pouco de carreira, mas também poder contribuir um pouco aí com esse programa, com essa iniciativa, tá? Inclusive, parabenizar o Marcinho, Portal Faxinal, Lance, a Cidade FM, né? Exato. Então, muito bacana essa iniciativa, né? Esses podcasts, tá bem em alta e a gente acha que tudo é válido. Tudo que a gente puder acrescentar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador aí, que está assistindo de conhecimento, eu acho que é válido. Maravilha, André. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e compartilhando com o colega Ledemir aqui, que o André é alguém que chegou há pouco tempo na cidade, mas parece que já faz muito tempo. Mas talvez você está pensando, mas quem é esse André? Eu nunca vi falar, não conheço. Nós vamos conhecer um pouquinho mais do André hoje, mas o André, falando do André, vou passar aqui a biografia, o André é formado em administração pela Universidade do Paraná, né? Isso. Com especialização em MBA em gestão de empresas e gestão comercial pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas. Profissional do mercado financeiro com a certificação CPA 20. Depois vamos falar sobre isso, André. Atualmente o André é o gerente da agência Sicredi Faxinal dos Guedes e ele também está diretor-presidente da CDL de Faxinal também, onde tivemos um evento regional. Depois a gente fala sobre CDL, sobre cooperativismo, sobre a formação do André. Agora, André, para começar o nosso bate-papo, fala para mim, quem é o André? André, onde nasceu? Fala um pouquinho aí da tua infância. O que tiver na memória, meu amigo, até os 12 anos aí. Legal, então é o seguinte, o André tem hoje 36 anos, né? Eu sou natural de Palmas, tá? Então, nasci em Palmas. Palmas no Paraná? Paraná, sou paranaense, tá? Sou filho único, sou filho adotivo, tá? Inclusive, tá? Olha então, só. Meus pais não puderam ter filhos, então tomaram a iniciativa da adoção, né? Algo muito bacana, né? Então, hoje eu agradeço primeiramente a Deus porque eu tive a chance de recomeçar numa família aí que me trouxe um berço e uma educação diferente. André, desculpe te cortar, foi adotado logo cedo? Assim, Tinha 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses? Eu desde criança sei que da adoção, então não foi nada traumático pra mim, foi bem tranquilo. Maravilha, conseguiu conviver bem essa fase. Sem problemas nenhum. Hoje eles estão morando em Palmas? Não, hoje eles moram em Passos Maia, então minha família é da região. Tá pertinho? Né? Não, minha família é da região, talvez esse seja um dos motivos que eu ainda estou na região, né? Procuro estar sempre perto deles, né? Hoje eles estão com uma média de 65 anos de idade, então a gente acompanha eles de pertinho. Que maravilha, André. André, então essa foi a sua infância? Alguma coisa que você lembra lá, Isso, cara, da infância? Lembro. Assim, se eu contar da onde que eu vim, onde talvez... Conta aí, rapaz! Vai ficar um quadro... Nós queremos saber, ou conta só o que você acha. Vai ficar muito triste a história aqui. Na verdade, assim, eu me criei no interior, então eu sou filho de produtores rurais, sou oriundo de cidades pequenas, uma cidade pequena, me criei em Mangueirinha, nasci em Palmas, mas morei até os 21 anos em Mangueirinha, né? Mangueirinha é pertinho ali, né, André? Pertinho, Palmas, é um município vizinho nosso aqui. Então, minha origem vem do interior, até os 21 anos eu gosto de contar que eu achava que eu ia ficar no sítio até hoje, então eu tinha plena confiança e plena convicção de que lá era o meu lugar e lá eu iria ficar, né? Maravilha. Mas às vezes a gente não conhece o dia da manhã, né? Às vezes Deus tem outros planos pra gente e por um acaso destino eu saí para trabalhar 3, 4 meses, já voltar pro sítio, eu nunca mais voltei. Olha só. E aí, então, essa fase, André, é a adolescência. De 12 em diante aí, como é que foi? Alguma coisa que lembra? Primeira escola?
galera da escola, alguém? Olha, eu gosto de contar o seguinte, que na minha infância, minha adolescência, até segundo grau, entrar na faculdade, não foi muito brilhante. Não? Não, nem um pouco. Eu sempre falo pra quem sofre hoje de bullying no colégio que não se preocupa, essa fase vai passar, né? Vai passar. Normalmente não é uma fase muito difícil pra adolescência, né? Aham. Pra mim não foi diferente, né? Então, morava no interior, era família pobre, família humilde. Então você não tem acesso a muitas coisas. Não tinha carro, não tinha dinheiro, então tudo era muito limitado. Então a gente acaba passando por algumas dificuldades. Mas isso não foi determinante, né? Isso eu sempre gosto de falar que não é onde você está hoje que determina, e sim para onde você está indo. Né? Que maravilha, André. Muito bem. E aí, André, veio o primeiro emprego já? Desde criança o negócio estava ligado a finanças? Como é que é? Ou isso foi acontecendo? Não, isso foi acontecendo. Então eu gosto de contar o seguinte, né? Meus pais, eles não tiveram estudo, tá? Eles são de família humilde, mas eles sempre quiseram me dar estudo. Meu pai sempre falava para mim que eu tinha que estudar para ser alguém na vida. Alguém na vida. Vai estudar, guri. Ele dizia assim que eu tinha que ser um gerente de banco. Ah, olha só. Um dia você vai ser um gerente de banco. Ele errou, né? Porque era uma cooperativa, mas é um mercado financeiro, ele não sabia, né? Ele estava profetizando, né? Diz que Deus ele não conta todos os detalhes, André, que é pra você Isso, ir buscando. ele profetizou isso, né? Então eu cresci sabendo que eu tinha que estudar. Até Exatamente. porque só tem um jeito de você mudar o teu futuro. Estudando. Estudar é o caminho, né, Não André? existe outra maneira de você que está na tua casa, está ouvindo aí, mudar a tua situação financeira, de futuro, se não for através do estudo. Não existe outra ferramenta hoje que você possa mudar de vida se não for através do estudo. Já tem uma máxima que diz que de uma coisa que a gente não cansa é de aprender, né, André? E De nunca é aprender. tarde, né, André? Nunca é tarde para começar. Então, é muito bacana isso, né? Então, eu aprendi que eu tinha que estudar para me dar bem na vida, para poder crescer. E aí, o que aconteceu? A gente morava no sítio, e aí as coisas começaram a dar errado. E a nossa vida ela é cíclica. Hoje a situação tá boa. Olha só, Amanhã ela pode não estar. E ao contrário também é verdadeiro. pode estar. Hoje tá bom e amanhã pode estar ruim. Então a gente tem que estar preparado, vigiar, né, para que as coisas não saiam do controle, mas algumas variáveis podem acontecer. Então as coisas começaram a dar errado no sítio e meu pai vendeu o sítio e a gente perdeu estrutura, perdeu renda, eu tive que começar a trabalhar. Então eu gosto de dizer que até os 21 anos minha carteira de trabalho estava vazia. Até os 21 não tinha registro. Eu me formei em administração de empresas porque eu achava que eu ia transformar o sítio numa empresa, né? E aí o sítio faliu. Então eu vou administrar o que agora, né? Você tinha esse filho empreendedor? Desde cedo não? Não tinha. E eu gosto de dizer que eu ainda não tenho. Ainda não tem. Ainda não tenho. Então o que acontece? Empreendedor no sentido de empreender no negócio, não, mas Certo. empreender na vida sim, né? Então eu fui trabalhar fora, porque tinha umas continhas pra pagar, tinha um carro, eu lembro até hoje. Eu tinha um carro, meu primeiro carro, tinha 4 parcelas pra pagar ainda. E eu pensei, não vou deixar de pagar agora, faltando 4 parcelas, vou trabalhar fora, já que meu pai não tem como bancar agora. Vou pagar esse negócio. Vou pagar esse negócio. E depois, o plano era, vou trabalhar uns 4 meses e volto pro sítio pra reestruturar o sítio. Já faz mais de... Uns par de aninhos que não 2000. voltou mais pro sítio. Olha, foi 2008 isso, então já fazem 14 anos e eu não voltei. E provavelmente hoje caminha para cada vez não mais ficar longe essa volta e ser inviável. André, tem uma passagem que fala que todas as coisas contribuem para o bem. Você acredita que isso também contribuiu hoje, fazendo uma análise, algo contribuiu para o bem dentro do propósito? Sim, porque foi um momento muito traumatizante, né? 18, 21 anos, saindo da adolescência, terminando a faculdade, foi o momento que eu menos tinha dinheiro, não tinha dinheiro, eu gosto de contar que eu não tinha dinheiro nem para abastecer Olha o carro. só. Que nas Era festas na festa de faculdade eu não tinha dinheiro para pastel. Eita. Então que você via os teus colegas lá comendo, lanchando e você não tinha nada. Você não tinha vergonha de pedir dinheiro emprestado e fome, né? E às vezes chegava em casa, entre a fome e o sono, às vezes eu comia, às vezes eu ia dormir, porque a rotina era, eu morava no sítio ainda, enquanto estava no sítio. Chegava em casa meia-noite e meia, 1h, e tinha que acordar às 5h, tchau leite, né? Olha só. Cuidar das lavouras, e aí não tinha alternativa. Então a gente passa por períodos difíceis, mas foi a época que eu mais aprendi na vida, né? Hoje, muitas vezes eu sou fruto do sofrimento que eu passei lá, porque eu aprendi muito com isso, né? Olha só, é o que a serviu gente muito falou. pro crescimento. Serviu para o teu crescimento, certamente. André era mais da balada ou do bailão? O André não era nenhum dos dois. Nenhum dos dois? O André não ia nos bailes porque não tinha dinheiro, e não era da balada porque não se era encaixava? não se encaixava. O André não
Tava meio foi fora menino do... mais focado no estudo. E não era muito meu ambiente, não me sentia bem. Então, Certo. eu gostava de sair eventualmente, Sim, obviamente, sim. como um jovem, né? Certo. Gostava de sair eventualmente, num baile, numa balada, mas não era algo assim que me chamava. preenchia. Não me preenchia, sempre faltava alguma coisa. Maravilha, André. Então falamos da infância, da adolescência, da juventude, mas agora o André é um senhor, um pai de família, porque até alguém me escreveu ontem lá, o André já é pai ou vai ser pai? Porque se o filho já tá projetado, então você já é pai, né? Então ele vai já sou nascer pai. em julho, né? Vai nascer Então em julho. agora o André, fala um pouquinho da família. André é casado com quem? Tá vindo Legal. filhão aí? Então é o seguinte, o André é casado com a Zelka Pimentel, né? Então Assistindo a Zelga? a Zelka deve estar assistindo. É Zelka mesmo, Zelka? né? O nome dela é diferente, né? Então, a Zelka, a gente tá casado, eu tô casado com ela já desde 2014, então 9 anos de casamento agora em março, né? Então a gente vai ter o nosso primeiro filho agora, que nasce em julho, né? Então em julho vem aí o nosso herdeiro, né? Nosso Olha primogênito, hein? Estamos muito Tá felizes. grávido junto? Tô grávido, eu também tô grávido. Já mudou alguma coisa da Uma rotina ou não? Tem uma saliência saindo aqui, mas é por causa da gravidez da esposa. Ai, ai. Mas tudo certo, a gente tá bem feliz com esse momento, né? Já 9 anos em casa, né? Não tem mais série pra assistir, a televisão tá sem graça, a rede social não preenche mais, ambiente social que a gente circula também, não, tá na hora de fazer um filho já. E aí, então vocês pegaram aquela partida e multiplicai-vos. E de multiplicar, mas ainda é multiplicar pouco, né? André, aproveitando esse gancho, você já deixou claro que você é um cristão, você compartilha essa fé com a sua família, então você Sim. hoje é alguém que acredita totalmente num Deus vivo, em Sim. Jesus Cristo, isso? Essa Sim, é a fé que você pratica? Sim, hoje eu já sou cristão desde berço? desde berço, né? Sim, então eu me converti sou evangélico hoje desde 2010, né? Mas eu sempre digo que sou cristão desde que nasci, porque eu sempre acreditei em Cristo, né? Então, só seguia outra placa de igreja, né? Eu sempre falo que quem é de outra igreja, ele às vezes não é irmão, ele é primo, né? Porque é de outra igreja, né? Então, Sim. quem crê em Jesus, crê no mesmo. O que muda, eu sempre falo que de uma igreja para outra é a doutrina, Exatamente, é o né? estilo da igreja, né? Mas eu sou músico também na igreja, né? Então, eu sempre fui. Na católica eu tocava violão, eu lembro que tinha uma criança tocando violão na igreja, era eu, toquei dos 8 aos 15, sempre toquei violão na católica, e aí, quando eu me converti na igreja evangélica, eu também comecei a tocar outros instrumentos, e aí fui aprendendo um pouco mais dentro da igreja. Maravilha, é isso mesmo. Você falou então que você é músico, André. Eu tava contando que quase você ia trazer o violão, mas eu tirei ele até. Obrigado pela compreensão, a equipe do Sicredi aí, que eu tirei ele do seu horário de expediente aí, né? Tô lá. Pra vir aqui. Mas, André, então essa tua veia musical já foi um talento que veio desde cedo, né? Sim, assim, não é que é um talento, eu aprendi. Certo, é isso que eu ia falar. Você lapidou teu talento. Isso, porque assim, Deus dá alguns talentos pra gente. Alguns a gente tem que desenvolver. Mas o violão é uma coisa que é um talento que Deus me deu, e não sou um instrumentista assim, nossa, esse cara... Não, eu me viro, eu faço o básico, procuro fazer o básico bem feito, né? Uhum. Mas é algo que eu gosto. Música é algo que se eu pudesse viver disso, eu viveria. Show. Mas, obviamente, que minha profissão não é música, né? Então é porque não dá pra viver disso, né? Então... Nós vamos entrar nessa área profissional. E a música, André, eu acredito, eu já trabalho com música há muito tempo, né? Do secular, agora mais na linha cristã. Às vezes até não gosto de falar muito do gospel, eu gosto mais de falar música cristã, né? Que ela abrange todos. Mas também, como é que você vê esse mundo da música? Você ouve música secular de vez em quando? Quando o André tá ouvindo música, o que o André ouve? Assim, até vou fazer um parênteses. Diz pra nós aí, que vamos gravar um pendrive. Vamos lá, vamos fazer um parênteses, né? Nas minhas experiências, acredita, Marcinho, eu já tive do lado de lá também da rádio, sim. Naquela época em que eu tive que trabalhar, que eu saí trabalhar, com um emprego eu não conseguia viver, né? Então eu tive que arrumar 3 empregos. Então eu acordava às 2h30 da manhã, trabalhava num frigorífico em Capinzal, na BRF. E o que acontece? Naquela época faltava dinheiro pro orçamento, né? Aí eu peguei um emprego numa rádio comunitária. Eita! Fui fazer esse trabalho voluntário, né? E ajudar também, claro, também tinha a parte financeira. A gente vai sorrir pra foto agora, né? Depois no final faz outra também, né? Olha só, André, aproveitando você me veio aqui, cara, que eu acredito numa máxima, sabe? Sim. Eu sou um recém-convertido, eu digo, me encontrando de novo Sim. nesse caminho com Cristo aí há uns 4, 5 anos. Que Deus, ele não une pessoas, ele aproxima propósito. Não sei se você concorda. Veja bem, você é alguém que já estava na rádio e hoje está aqui falando do teu testemunho. Sim, e sabe lá sim. onde tudo começou, numa rádio que você jamais imaginava, né? Sim, naquela época, sim, o que acontece? Naquela época eu lembro até hoje, eu tive que fazer um programa de bandas. Cara, na época eu odiava banda.
Eu não gostava nem de ouvir. Porque como músico, eu não critico nenhum. Sim, mas sim. eu acho que o Gosto estilo é de gosto, banda, né? o estilo de banda ele é mais limitado. Ele é aquilo ali e faz sucesso. Show. Porque é o arroz com feijão bem feito. Aham. Mas nunca me atraiu muito, né? Então eu não gostava. Aprendi a gostar. Porque era um pré-conceito meu do que música de banda, música não tinha nada. E aí fui conhecendo um pouco mais o talento, como tem como inovar dentro do segmento. Fiz algumas entrevistas com algumas bandas, então serviu de aprendizado. Certo. Então eu aprendi a apreciar um pouco de música diferente. Então foi uma experiência bem bacana. Aí respondendo a tua pergunta, você me perguntou que tipo de música eu ouço. Eu ouço todo tipo de música. Certo. Você não vai ouvir, por exemplo, me ouvir, ou o meu pendrive tocando lá, ou a minha playlist lá no Spotify. Você não vai escutar o André escutando talvez uma letra que não edifica. Então o que eu escuto hoje é músicas que edificam. Claro, aí tem a gente tem muita música internacional. Aí algumas músicas eu procuro dar uma pesquisada naquilo que eu estou ouvindo, se de fato é algo que está agregando. Que tá agregando, porque a gente hoje tem que o inglês vive no nosso... Faz parte, né, do nosso cotidiano. Parte. Então, mas o André escuta tudo. Que o André só não maravilha, escuta André. músicas que não edificam. Aí as músicas, assim, o sertanejo universitário é algo que eu costumo não escutar. Por quê? Porque o sertanejo universitário ele tem uma tendência a uma dor, a aquele apelo emocional que não convém, não é o nosso momento, não agrega em nada. Perfeito. Mas no restante eu escuto música sertaneja, música gaúcha, música internacional, música gospel também, ou melhor, música cristã. Aham. Então eu acho que tudo que agrega para o nosso eu, para ele relevo vem espiritual, acrescentar, podemos vale a dizer pena. assim, né? Pro espiritual vale a pena. Tá aí, então conhecemos um pouquinho mais os gostos do André, aí fala um pouquinho da sua... Agora a gente já conhece um pouquinho mais desse menino que hoje tá faxinal há quanto tempo, André? Eu já estou em faxinal há 1 ano e meio. 1 ano e meio já, ano e né? meio, já cheguei a 1 ano e faxinal. meio. Agora vamos pro lado profissional, André. A galera que tá assistindo aí, sempre... A galera que tá numa fase, às vezes, nas suas dúvidas ainda existenciais e procurando o porquê. Você tem uma formação na gestão empresarial, que eu acredito que nada mais é que gerir um negócio em todas as suas dimensões, o que engloba a gestão comercial e a gestão de vendas. O que nós podemos simplificar? O que seria um gestor empresarial, André? Assim, o gestor empresarial hoje, basicamente é alguém que gestiona um negócio, né? É alguém que gestiona o seu comércio, a empresa, sua empresa individual hoje. A gestão empresarial hoje ela abrange cada vez mais itens. Hoje, por exemplo, vamos falar aqui, dar um exemplo, né? Se você tem uma empresa individual, você não é só vender e comprar. Tem a questão de divulgação, tem marketing, tem a estratégia de ponto de venda, tem diversos planos de ação. Então, ela abrange muita coisa. Hoje você ser uma pessoa de sucesso ou fazer o teu negócio ser algo de sucesso é algo extremamente difícil. E o nosso Brasil não é o melhor país para empreender, né? Então, a gente tem muitas barreiras aí de mercado, barreiras aí de tarifárias. Então, tem muita coisa em jogo hoje que faz com que o teu negócio não prospere. Então, hoje, quem gosta de empreender e está querendo empreender tem que estudar muito. É desafiador. Porque, assim, é desafiador. Você pode simplesmente sair do teu emprego e abrir um negócio, mas aí o teu negócio vai se tornar um outro emprego, porque ele não vai te remunerar o valor que você merece. Ele não vai te dar a solidez e a segurança financeira que você tinha, às vezes, no teu emprego, né? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de empreender, porque pode ser que não seja tão agradável a experiência. Eu já sou formado em administração desde 2021 e até hoje eu não abri um negócio. Olha só. Tipo assim, eu atendo hoje no Sicredi, a empresa que eu atuo hoje como gerente, depois a gente fala sobre isso. Eu atendo diversas empresas. Já atendi grandes empresas, pequenas empresas, e eu até hoje não abri uma empresa. Olha só, pra você André, ter ideia da dificuldade que eu entendo que é estar do outro lado e o porquê que eu admiro tanto o empresário que abre um mês sem ter nada faturado. E você já teve alguma experiência com alguém que foi lá com aquele brilho no olho de abrir o seu negócio e ao mesmo tempo aquele cara que foi acabado, André, não dá mais, falir meu negócio? Já teve essas experiências? Com certeza, a gente é quase psicólogo na nossa função. A gente atende o empresário que está precisando de dinheiro, mas muitas vezes o problema dele não é o dinheiro, é o pessoal. Às vezes ele precisa de uma orientação para direcionar outros pontos. Porque, por exemplo, assim, o que é o maior erro hoje que a gente vê nas empresas? Não é, às vezes a tua empresa ela tem um mix de produtos bons, ela tem um marketing bom, mas aí o sócio, os sócios têm um problema de colocar em ação, colocar na prática, que se chama você manter
manter a constância nos negócios, manter a constância, porque Perfeito. muitas vezes um planejamento de longo prazo, você tem que tentar não sair muito dele, tentar manter ele no caminho, né? E às vezes o empresário acaba se distraindo, indo para uma viés, indo para outra, esquecendo às vezes de autodisciplina. Tem uma habilidade que eu acho que o empresário tem que ter muita autodisciplina. Então é um dos erros mais comuns, porque muitas vezes o teu produto é bom, teu preço tá bom, os clientes gostam, mas você acaba pecando em dar sequência a alguns projetos de longo prazo. Maravilha. Ô André, você tem a qualificação CPA 20. O que significa isso, meu brother? Eu li a certificação profissional Ambima, é isso? Ambima. Então a CPA 20 é uma certificação que a Ambima ela certifica hoje o mercado financeiro. Então a gente gosta de dizer aí, os advogados que estão ouvindo aí, que ela é a OAB dos bancários. Então a CPA 10, existe a CPA 10 e a CPA 20, ela é uma certificação que ela diz, resumindo, né? O quão preparado nós estamos para atender o mercado de investimentos. Aí, por exemplo, se o Marcinho hoje quiser fazer um investimento na Bolsa de Valores, Marquinhos precisa falar com um profissional que entende de Bolsa de Valores. Exatamente. Quem que é esse cara? Esse cara é o André. O André tem certificação CPA 20. Então, o profissional do CPA 20 é o profissional que está antenado, que está ligado com as tendências de Bolsa, com outros produtos derivativos, que pode trabalhar com commodities, que pode trabalhar com diversos produtos do mercado financeiro. Perfeito. Porque hoje eu sempre gosto de falar, tem gente comprando e vendendo soja sem ter soja. Tem gente comprando e vendendo ações sem ter ações. Então o mercado financeiro é muito dinâmico. Dá para ganhar muito dinheiro. Certo. Se você tiver conhecimento. Tiver conhecimento, acho que é o segredo do negócio, né? André, você falou um pouquinho antes aí do Sicredi, você trabalha em uma instituição cooperativa. Como é que você vê o cooperativismo, cara, contribuindo nesse desenvolvimento, seja local, global? Então, você tem na veia o cooperativismo? Eu sou muito fã do cooperativismo, sim, cara. Não porque você está aqui sem demagogia, mas eu acredito muito no cooperar. O cooperativismo é uma força no Brasil, né? No Brasil ela ainda é uma força ganhando pujança e ganhando mercado. Hoje o cooperativismo no Brasil ele representa em torno de 10% do PIB financeiro. Então, vamos imaginar que de 100 passa 10% dentro das cooperativas. Olha só. Ainda é pouco. Pouco, né? Pouco porque assim, a gente olha o nosso município, Faxinal dos Guedes, olha a nossa região, olha o nosso estado, a região sul, o cooperativismo é muito forte. Então as marcas cooperativas, as cooperativas de crédito, elas têm muita força. Mas quando a gente vai para grandes capitais, o recurso ainda está em grandes bancos estatais. E aí essa é uma tendência de isso ir descentralizando. Mas hoje ainda está centralizado. Para você ter uma ideia, Marcinho, e você que está nos ouvindo aí, nos Estados Unidos hoje 25% do PIB financeiro passa por cooperativas de crédito. Na França esse valor chega a 45%. Na Holanda 52%. Então são valores assim que se percebe, os países de primeiro mundo já estão dando liberdade, investindo no cooperativismo há muito mais tempo. E o brasileiro ainda não. Então, obviamente, por isso, talvez nós sejamos países de terceiro mundo, né? Então, o cooperativismo no mundo, nos países de primeiro mundo, ele tem muita força. É claro que nós temos várias barreiras. Hoje, muito disso acontece pela legislação que nós temos. Hoje, por exemplo, as cooperativas não podem operar aí com alguns órgãos públicos. Então isso acaba travando, né? Eu sempre dou o exemplo, né? Respeito muito a instituição financeira, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que são bancos Perfeito. oficiais do governo, mas assim, a gente vê hoje que os bancos estão saturados, eles não têm estrutura para atender e muitas vezes lá está um empregado lá com o seu FGTS para dar entrada no financiamento imobiliário e ele é obrigado a cair em um dos bancos públicos, por quê? Porque o FGTS está lá. E se você tivesse a opção, você iria lá no Sicredi, que você tem relacionamento, que você conhece, para buscar. Talvez você daria o teu FGTS para ser administrado pelo Sicredi. Perfeito. A legislação não permite isso. Mas o dia que a legislação permitir, aí as cooperativas vão ter mais viés. Leque maior, né? Mas o presidente do Banco Central, o Campos Neto, ele tem ressaltado que essa agenda do cooperativismo, ela está em alta. A tendência é que o Banco Central nos próximos anos acabe dando mais poderes para as cooperativas para poder operar. Por exemplo, hoje o André não pode abrir uma conta do Marcinho se ele reside em Curitiba. Mesmo que o Marcinho seja meu parceiro, ganhando a Mega Sena lá, né, Marcinho? O Marcinho nem joga, acho. Mas assim, o Marcinho não pode atuar com o André. Por quê? Porque o Marcinho não é da minha área de atuação, né? Então, são delimitações que o Banco Central nos coloca, que as
que as federações nos colocam, e a gente tem que acabar respeitando. Então, a legislação ela não nos ajuda muito hoje. Mas a gente acha que futuramente isso vai mudar, e tem mudado muito nos últimos anos. Maravilha, André. O André compartilhou um pouquinho aí sobre o cooperativismo, compartilho dessa ideia também. Acredito muito que as cooperativas auxiliaram muito hoje. Faxinal dos Guedes tem muitas cooperativas, né, André? Você se sente hoje, vamos vender o peixe um pouquinho sim, aqui, sim. Fazendo parte do Sicredi. É uma instituição que você está há quanto tempo trabalhando? É a tua primeira e única cooperativa ou tu já veio de outra rede? Não, eu iniciei em outra cooperativa, tá? Não tenho vergonha de dizer, iniciei no Cicobi, então foi a primeira instituição que me deu a oportunidade, né? Iniciei ali em Passos Maia. Iniciei como caixa. Olha só. Fiquei 40 dias no caixa e aí, graças a Deus, né, o pessoal percebeu que eu não levava jeito pra caixa, né? Porque eu gosto de conversar muito, né? E quem conversa não trabalha, né? Proseador, por isso que já foi radialista, meu povo. O caixa não pode bater papo. Aham. Senão dá problema. Então eu fiquei 40 dias, não me adaptei, e aí existia uma outra vaga, e eu gosto de dizer assim, não era uma vaga que todo mundo queria, era uma vaga que ninguém queria. Muitas vezes a gente é pago para fazer o que ninguém quer. E ali que está a oportunidade. Fazer o que ninguém quer fazer. Olha só. Muitas vezes a chance de você crescer profissionalmente como pessoa é fazer o que as pessoas não estão querendo. Estão dispostas a fazer. Isso aí mesmo. Então eu assumi uma função a nível estratégico que ninguém queria pegar. Aprendi muito, porque a área administrativa não é a minha área de trabalho que eu tenho aptidão. E aí surgiu a oportunidade de estar indo para Palmas como gerente de agência, sem experiência. Mas eu topei, né? A gente não pode dizer, eu não tô pronto ainda, eu não posso crescer, porque não é a hora, não. Eu sempre falo, né? A oportunidade passa uma vez só. E aí eu topei o projeto, topei o desafio e abri uma agência e fui gerente com 24, 25 anos. Então, com 1 ano e meio no mercado financeiro, eu já tinha assumido a gerência, passar por três funções. Acabei crescendo muito bem e aprendi muito. E a gestão, ela mexe muito com a gente porque a gente cresce muito rápido. Porque ela tira a gente da zona de conforto. Pra mim não é estar na zona de conforto estar aqui hoje. Apesar de eu gostar de falar, ter uma câmera não é algo comum, né? Então, não é todo dia que eu tenho uma câmera pra falar. Então, a gente vai aprendendo. Mas é necessário. A zona de conforto não faz bem pra ninguém. Que bom, André. Show de bola. Estamos aqui com o André Everton, ele que é especialista na área de finanças, de carreira, né? Trabalha aí no setor do cooperativismo, está compartilhando um pouco sua história nesse quadro com a gente aqui. André, vamos falar aí, aproveitar então essa oportunidade. Estou feliz que tem muita gente, mais uma vez, batendo recorde já de audiência no nosso 4º programa. Queria que você falar educação financeira, meu amigo. Você tem como dar um conselho? Tem como direcionar? O que você diria? Educação financeira. Precisamos, Marcinho bem? E quem está ouvindo, então, se você está ouvindo aí, pare tudo que você está fazendo agora e escute. Escute bem o que ele vai falar, bem perto do microfone, André. Se fosse para mim cobrar isso, eu ganhava muito dinheiro. Mas na verdade não existe nada de novo. O que a gente gosta de falar sobre educação financeira? Se você tem até 20 anos, 20, 25, comece a guardar. Porque vamos falar aqui de educação financeira, vamos um pouco mais longe, vamos falar de aposentadoria. Hoje você tem uma renda boa, você tem teu emprego, você tem a tua renda e tem teu padrão de vida, né? Certo. Você acha, Marcinho, que quando você tiver 60 anos, agora eu vou fazer o podcast com você, né? Você acha, Marcinho, com 60, 65 anos, o teu padrão de vida, ele vai se manter ou ele vai diminuir? Do jeito que eu estou investindo hoje? Eu espero que ele aumente. Que ele aumente. Mas você acha que os teus custos lá, eles vão aumentar? Custo de vida? Vão. Normalmente a época dos 60, a terceira idade, é a época que a gente mais gasta, é medicamento, é a época que você não consegue mais trabalhar. Apesar de a gente fazer um esforço, existe uma expectativa uma expectativa de vida que a gente chegue melhor aos 60. A medicina está muito avançada. Porém, a gente começa a tomar remédio já aos 30, 40, já, então não sei se isso é bom. Mas a gente chega lá com qualidade de vida melhor. Mas você já não tem o mesmo mercado de trabalho. Você já não pode pegar os mesmos empregos com 65 anos, 70, você não pode subir esses 40 degraus aqui para trabalhar. Só precisa no elevador, porque talvez você não vai querer trabalhar, né? Sim. O teu ritmo diminui. O ganho diminui. Querendo ou não, se você não se planeja, você falou uma coisa na tua fala aí, Marcinho. Do jeito que eu estou investindo. Essa é a palavra certa. Se você investir hoje, quanto mais cedo você começar a investir, mais cedo você vai estar preparado. Porque assim, independente do lado político,
quem estava ou quem está no poder, todos os especialistas em mercado financeiro são cientes de que a aposentadoria para nós não vai existir mais. Quantos anos tem hoje, Marcinho? Tem que falar? 40 e tantos, então. 40 e tantos. O Marcinho, mas 40 bem pouquinho, tá, gente? O Marcinho, com seus 40 e tantos anos, provavelmente não vai chegar lá com 65, ou 70, ou 75, porque a idade está aumentando, né? Quando atingir o teu direito de ter uma previdência, uma aposentadoria, provavelmente não vai haver aposentadoria para mim e para você. Se haver, vai ser mais ou menos algo como se existe hoje o Bolsa Família, Auxílio Brasil. Uma ajuda de custo para você comprar um remédio, poder comprar alguma coisa. Os grandes países desenvolvidos já trabalham com isso há bastante tempo. Então, resumindo, se você delegar o teu futuro para o governo, deu ruim. Já deu ruim. Porque o governo não vai... Conselho de quem é profissional da área. Então, se você esperar, não, eu estou contribuindo para a aposentadoria porque para mim me aposentar bem, já deu errado. O governo não vai conseguir manter o teu padrão. Se você ganha 5 mil hoje, quando você tiver 65 anos, você não vai se aposentar com 5. Se você conseguir se aposentar com 5, em 2 ou 3 anos o fator previdenciário vai derrubar. Isso com base na legislação atual. Mas a cada 5 anos a tendência é que a nossa previdência vá alterando para que mais pessoas possam ter acesso. Por que acontece isso, Marcinho, para quem está ouvindo? Há 40 anos atrás tinha uma média lá de 10 pessoas, 8 pessoas contribuindo. Isso. E 1 ou 2 se aposentando. Hoje está o inverso. O país está envelhecendo, está nascendo menos pessoas, né? Os nossos pais, nossos avós tinham 8, 10 filhos. Hoje nós temos 1, 2, exatamente. Se muito. Então são menos pessoas que vão entrar. Se nós pensar que os nossos filhos vão contribuir para a nossa aposentadoria, se a gente faz um só e precisaria de hoje 4 ou 5 para bancar o nosso custo, não fecha a conta. Ótima análise. E o governo não tem condição. Então, não vai aguentar o governo, ou vai ter que tirar de uma outra fonte que vai ficar pesado para alguém, mas eu acredito que é muito difícil manter. Então, a ideia não é tocar o terror, né? Então, imagina que isso não seja nada. Educação financeira, né, André? Não é tocar o terror. Meu Deus, e agora acabou, não posso, vou parar de contribuir? Não, continua contribuindo. O que a gente quer deixar um recado e uma iniciativa é de que o quê? Que você comece a guardar você mesmo. Hoje existe a previdência privada, existe a poupança, existem diversas formas de você investir e guardar. Por que a gente fala de previdência privada? Vou falar aqui de um produto que o mercado financeiro oferece. Certo. E aí não precisa ser necessariamente do Sicredi. Claro que eu quero que você venha para o Sicredi, né? Preciso fazer meu jabá aqui, né? Venha lá guardar o seu dinheiro, que a gente tem planos de previdência acessíveis. Mas é você começar a não terceirizar isso. Por que a previdência e não a poupança? Porque a poupança você mexe ela a qualquer hora. Se você tiver um dinheiro na poupança, Marcinho, quando surgir um terreno vago para comprar ali do lado, você vai fazer o quê? Mexer o dinheiro na poupança. Mas aquele dinheiro era para o leite das crianças, para quando elas tiverem 18 anos, para elas ir para a faculdade, para mim me aposentar. Você vai mexer naquele dinheiro. A previdência ela fica num fundo não tão acessível, que o resgate é um pouco mais travado, é um pouco mais demorado, tem algumas regrinhas para você resgatar. Então, ele fica num fundo onde você não tem acesso a ele tão fácil. Então, logo, ele tem que ser um dinheiro à parte. Existe uma regra dentro do mercado financeiro, que eu gosto de usar ela, que é o seguinte: você tem que ter uma reserva imediata. Porque se amanhã você precisar consultar, precisar uma cirurgia de emergência, não adianta você chegar para o médico e dizer, olha, eu tenho meu carro aqui para vender, eu tenho minha casa, eu tenho um terreno que eu comprei lá. O médico, respeitosamente, vai dizer, eu preciso do dinheiro para fazer a cirurgia. Então, se for vida ou morte, não resolve. Então, você precisa ter essa reserva. Existe o SUS? Existe, e ele atende muito bem o nosso país, mas se for emergencial, você não pode esperar o SUS. Exatamente. Então, se você tem plano de saúde, show de bola. Melhor ainda. Mas, às vezes, você tem que ficar afastado do trabalho, você perde renda. Se você ganha 5 mil hoje e vai para o INSS, você vai ganhar um salário, e os outros 4 que você ganhava? Quem que vai bancar? Se você não tem essa reserva. Então, a reserva de emergência, você tem que constituir ela para momentos de crise. E a previdência é outra coisa. Dizem alguns especialistas, inclusive eu já posso dizer que sou um especialista, né? Que a gente tem que guardar 30% do nosso salário. Eu sei que é muito dinheiro. Sei que você está ouvindo e ainda está pensando, esse cara está ficando louco. Mas, cara, eu já estou ganhando pouco, você quer que eu guarde 30%. Mas eu acho que entra numa ideia, André, se tu me permite aqui fazer uma colocação. Eu acredito muito que com o decorrer dos tempos, e infelizmente nós mesmos, a gente erra, claro, toda hora, até porque não é expert nessa linha, mas eu acredito que nós precisamos até, sei lá, se dentro da sala de aula ou de que forma incentivar a educação financeira.
Porque às vezes o filho mora com o pai, que de repente é todo atrapalhado, ganha 1.000, mas gasta 5. O que ele vai entender? Não sei, me corrija se eu tiver errado. Daqui a pouco ele vai... Não, se o meu pai não tem, eu também não vou ter. Nossos pais não tiveram? Nossos pais não tiveram. Ensinaram, não nos ensinaram. Então eu acredito daqui a pouco se a gente conseguir uma forma, é uma ideia que eu tenho de levar, sei lá, pra escola, ou pra, tipo aqui Faxinal, tem a casa da criança, num contraturno, ensinar pras crianças, ó, se você ganhar R$10, gasta só 7, segura 3, né? Outro dia eu compartilhava uma ideia com um dia eu tava falando com uma criancinha e tal, ele falando, não era tão criança assim. Falei, cara, se você for no mercado comprar 5 geladinhas, dá R$1, e você vai vender esse geladinho a R$2 cada um, você já vai ganhar quanto? 10, olha quanto você aumentou. Talvez seja uma forma, hoje nós temos que se cuidar, porque de menor não dá pra trabalhar, é tudo, enfim, a legislação é bem delicada, né? Mas existe isso hoje. Essa educação financeira que eu quero chegar, né, André? Seria importante, né, esse incentivo. Então, o que a gente tem acompanhado? Existe hoje, ontem, para você ter uma ideia, e você que está nos ouvindo aí, a gente foi ontem num colégio aqui da cidade fazer uma aula de educação financeira para as crianças. Parabéns! O Sicredi tem hoje um projeto de educação financeira que nós levamos para as crianças até 10 anos, um material que a gente apresenta para os adolescentes e um material para os adultos. E adivinha qual é a turma que a gente mais tem problema? Adulto. Porque as crianças, eu tenho um diretor administrativo nosso que ele fala que só criança aprende falando uma vez só. Então, se você for falar com quem tem filhos hoje, se você falar com seu filho, ele vai entender na primeira. Uhum. É os adultos que você tem que ficar repetindo. Então, existe hoje, a gente percebe que a grade curricular já existe a matéria ou alguns temas sendo tratados. Que ótimo. Que na nossa época não tinha. Sim. Então, mas isso tem que vir de casa também. Sim, tem então, que muitas vezes... Eu digo que o exemplo, ele move muito mais do que as palavras, né, André? Então, muitas vezes... Nós podemos ficar 5 horas falando, cara. Mas se ali fora, na atitude, não convém qualquer aquilo que você fala, né? Exatamente. Então, a gente percebe isso, que já existe alguma iniciativa nos colégios. Aí, o Sicredi tem esse programa que a gente faz isso por quê? Porque é um programa social. A gente não foi lá no colégio para abrir a conta das crianças. A gente foi lá com o intuito de levar um conhecimento social. Certo. Quando a gente apresenta esse programa de educação financeira para as empresas, a nossa ideia não é só fazer negócios. Tanto que a gente apresenta para empresas que não são associadas, que não conhecem o Sicredi ainda. Por quê? Porque é o nosso papel social levar aquilo que nós somos especialistas no mercado financeiro. Então a gente tem levado um pouco desse conhecimento, é um trabalho que a gente desenvolve e é muito bacana porque é muito edificante. A gente fez esses dias até... na Igreja Assembleia de Deus, lá com o pastor Maicon, a gente fez lá uma conversa com os jovens pré-adolescentes sobre carreira, sobre finanças, sobre mostrar um norte, mostrar um caminho para essa juventude que vem aí, porque se a gente não ensinar e não mostrar para eles como o caminho das pedras, eu não sei se a sociedade vai mostrar isso para eles. Perfeito. Não dá para nós terceirizar isso para o governo, porque a base tem que vir de casa. De casa. Maravilha, André. Com certeza nesse caminho financeiro, educação, nós podíamos passar um dia falando que são muitos viés. Mas, André, vamos falar sobre, daqui a pouco, quem está ouvindo. Falamos do setor financeiro, não sei se quer colocar mais alguma coisa, senão eu vou te perguntar sobre uma dica, André. Carreira. Cara, você é uma das suas especialidades. Como é que eu me identifico, André? Eu prestigiei, presenciei um atendimento do André, onde o André foi muito assertivo, né? E eu digo, eu não trago o convidado aqui para puxar o saco. Eu trago, talvez em algum momento eu fale algo que o cara não gosta, enfim, ou discorde. O meu objetivo é contribuir e agregar conhecimento para quem está ouvindo. Mas eu compartilhei um atendimento onde o André foi muito assertivo, às vezes até orientando, cara, às vezes não é aqui o caminho, é por aqui. Então como é que você... Tem como dar um conselho? Carreira? Tem. Assim, você que tá ouvindo a gente aí, às vezes tá pensando, será que esse cara vai falar pra nós aí? Às vezes é algo assim, eu gosto muito do conceito de missão de vida. Todo mundo tem um dom. O André é muito bom em falar. É muito comunicativo. Se você for trabalhar numa empresa onde você tem que ficar numa sala fechada, você não vai produzir. Porque o teu talento não é esse. Eu gosto de exemplificar o futebol, porque o futebol ele é universal, né? Então quase todo mundo, até as mulheres entendem futebol hoje. A mulherada tá jogando um bolão que tá louco, né? Então o que acontece? Se você é um atacante, Marcinho, eu colocar você na zaga, você vai produzir? Não vai. Não vai, cara. Você provavelmente eu sou um bom atacante, André. Então, olha aí, não adianta, né? Mais ou menos. Só uma deixa aqui. Tem algum recado aí, produção? Alguém que mandou alguma pergunta aí? Que tá aqui, de repente, aproveitar o André. Mandar um alô pra você que tá aqui na Rádio Cidade, você que tá no Portal Faxinal, você que tá no Instagram do Marcinho Lima, você que tá no Facebook, muito obrigado. E o André também tá compartilhando, André? Não, depois eu vou compartilhar. Depois ele vai compartilhar. Depois vai ficar também. Tem um canal no YouTube, Márcio Lima Marcinho, que fica lá pra sempre, daí quando você quiser assistir. André,
Carreira, vai concluindo, perdão. Vamos lá, não, imagina. O que acontece? Então, o conceito de missão de vida, que é uma teoria, é um método para você descobrir o que você pode trabalhar, né? Claro que existe um sonho. Certo. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos, 17 anos, eu entrei na faculdade, eu queria ser veterinário. Olha. Cara, eu era um sonho, eu morava no sítio, a gente tinha gado de leite, mas não podia pagar. Então, beleza? Guardar o sonho, a vida de adulto custa caro, né? E eu gosto de fazer. As pessoas têm que te pagar para fazer aquilo que você sabe fazer. Se você for fazer outra coisa, você vai ser um profissional, perdão a palavra, medíocre. O que é medíocre? Mediano. Não estamos xingando ninguém, né? Certo. Você vai ser um profissional médio. E o médio, ele ganha o quê? A média. Ele faz o quê? A média. A média. Porque ele não é um especialista, ele não é bom naquilo. Então, procure fazer em carreira aquilo que você gosta. Procure emprego, procure fazer teste de aptidão, procure conversar. Por exemplo, no Sicredi hoje, quando a gente contrata uma pessoa, a gente faz um teste de perfil primeiramente. É um teste de perfil que ele vai identificar se você tem perfil para a área comercial ou perfil para a área administrativa. A gente nunca vai colocar alguém da área administrativa na área comercial. Perfeito. É como diz o Kiko, do Chaves, é colocar uma bola quadrada. Exato. Ela vai sair picando. Não vai dar, né? Pode até fazer sistema. por um tempo a engrenagem até a roda, mas... É doloroso o processo. Então a gente entende que tem que colocar as pessoas aonde elas têm aptidão. Perfeito. Em carreira começa aí. E aí, claro, estudar. Assim, e aí eu vou falar algo aqui que pode soar não muito legal. Tô terminando o segundo grau. Não sei o que eu vou fazer ainda. Vou fazer um curso técnico. Faz. Ajuda. Vai te ajudar a entrar no mercado. Mas não substitui uma faculdade. Uma faculdade vai resolver teu problema? Não. Mas ela é a porta de entrada. Lá você vai fazer muitos contatos. Lá você vai encontrar o Marcinho, vai encontrar o André, vai encontrar um monte de gente. E continua. Eu já estou com 36 anos, na minha segunda pós, e é pouco. Se fosse ver, eu tenho vontade de fazer um mestrado, fazer um doutorado, continuar estudando. Tenho vontade de um dia talvez lecionar, usar todo o conhecimento que eu tenho, que é devolver um pouco para os alunos, a experiência. Perfeito. E tal. Mas isso é um projeto para depois dos 50. Até lá eu quero até lá vai curtir. Vou curtir essa fase. Mas assim, nunca para. Mas por isso que eu falo sobre estudar. Não existe outra ferramenta. Quem tá achando, hoje em dia tem milionários que ficam milionários no Instagram de um dia pro outro. Isso. Mas eles são excepcionais no que eles fazem. Então, se você for tão bom quanto eles, ok. O Mark Zuckerberg do Facebook, eu acho que ele não tinha terminado a faculdade quando ficou rico. Sim, milionário. São as exceções, né? Mas ele olha quem é o cara, né? Sim. Então, a faculdade em si não é tão determinante para o futuro. Mas eu vou falar por mim como recrutador. Quando eu entrevisto, hashtag fica a dica de milhões. Quando eu vou entrevistar alguém para o mercado de trabalho e a pessoa ainda não iniciou uma formação, a pessoa não está estudando, instintivamente eu penso, esse cara acha que já sabe tudo, então. Então, não sei se ela veio... Porque no mercado onde eu tô aprendendo todo dia. Então, eu acabei de ter um treinamento antes de vir para cá, onde eu vou ter que estudar um manual lá e entender como implantar as novas mudanças. Ou seja, eu vou ter que estudar de novo. Nunca para. Então, continuar estudando ou estar estudando é algo imprescindível hoje para quem pensa em carreira. Olha só, resumindo o que o André falou aí na questão financeira, na questão carreira é conhecimento, gente, né? Conhecimento e nunca é tarde, né? Eu posso compartilhar, eu agora, cara, parei de estudar no ensino médio aos 18 e agora depois dos 40 comecei uma faculdade. Nunca é tarde. Então, nunca é tarde. Você tem que querer, cara. Nossa vida é feita de escolhas e as nossas escolhas nos levarão a algum lugar. E a pergunta é, você vai gostar de estar lá? André, a gente podia ficar um tempão falando aqui, meu querido, mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar outras vezes. E eu quero chegar numa reta final aí, eu falo aqui, meu amigo, uma palavra e você fala o que vier aí à mente, tá? Ok. Se você não quiser falar, você... De carreira seria isso? De carreira, né? Seria isso, não tem, assim, eu não... Sonho é diferente de objetivo? Sonho é diferente do objetivo. Eu tenho um sonho, meu objetivo é outro. Assim, sobre isso tem uma coisa, eu gosto de escrever. Tudo que você quer fazer na vida você tem que escrever. Todo ano eu tenho um hábito, todo ano eu faço o meu projeto de vida. E o projeto de vida eu aprendi a fazer dentro da igreja. Depois eu trouxe ele para minha vida pessoal, que é o quê? Eu anoto tudo que eu quero fazer no próximo ano. Eu quero aumentar minha renda em 30%. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu coloco lá. Porque quando eu coloco lá que eu quero aumentar a minha renda em 30%, depois eu vou olhar lá em janeiro, como é que eu vou fazer esse negócio? Aí eu vou traçar, beleza. Se você escrever o que você quer fazer, você vai ter que fazer alguma coisa. Não adianta eu colocar lá que eu quero acumular 1 milhão até o final do ano, se eu não tenho nem milão hoje. Exatamente. Então eu preciso construir projetos mais realistas, mas assim, anotar. Para quem quer fazer alguma coisa na vida, não só em carreira, anota.
eu quero trocar de carro esse ano, eu quero ter um filho, eu quero comprar uma casa. Eu tenho meus projetos de vida de 2012, que tava lá. Acredito, eu gosto de contar um exemplo, né? Em 2012 eu fiz um curso chamado Empretec. É um curso do Sebrae, muito bacana. Lá eu escrevi meus objetivos para 5, 10 e 15 anos. Só tinha um atrasado. O filho. Olha que estava só, previsto cara. em 5 anos. Lá tava me casar, assumir a gerência em uma cidade maior, tava lá a multiplicação de salário, tava lá a questão patrimonial. Lá eu escrevi, acredite, naquela época eu tinha um carro mais simples. Tava lá, eu quero ter uma caminhonete, eu quero ter uma casa, quero ter uma casa no sítio, eu quero, tipo assim, vários projetos que, cara, naquele momento era um sonho. Eu lembro até hoje, na sala, foi motivo de risada. E eu tava num ambiente com muitos empresários. Aí o palestrante falou, olha, mas a única pessoa que teve coragem de escrever um sonho aqui foi isso aí. Foi isso aí. Ele é um sonho até que você coloque no papel e traça um plano de ação. Exatamente. Quando você colocou, aí ele começa a se tornar realidade. Em alguns momentos mais longe, alguns mais perto. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é o livro O Segredo, né? Quem já leu, eu li na minha na adolescência, na faculdade, é um livro que mexeu muito comigo, onde eu entendi que se eu colocar no papel e desejar e traçar um plano, eu vou chegar lá. E rapidamente, que antes de nós passar para o próximo tema, que talvez eu não falei em carreira, é ler. A gente vive no mundo digital. Tá tudo aqui, né? Sim. Hoje tá tudo no nosso celular. Mas a leitura, não, a regra é a mesma. Quando você lê um livro, você incrementa o teu vocabulário, a tua concordância, você aprende muita coisa. E aí tem 2 livros que eu li e que mexeram muito comigo, que um livro é O Segredo, ele fala um pouco sobre como atingir objetivos de vida. Conheço. E outro livro é o livro do Og Mandino, que é o maior vendedor do mundo. Ele tem 10 preceitos lá que te ensina como você ser alguém melhor. Mas não é um livro sobre o maior vendedor? Sim. Ao você ser uma pessoa melhor, você emana coisa boa. Você emana bons sentimentos, boas atitudes. Perfeito. A venda é uma consequência. Então, ali ele tem 10 pergaminhos que você tem que fazer um todo mês. É terrível de fazer. Confesso que não consegui terminar ele até hoje. Faz mais de 10 anos que eu li o livro. Mas ele é muito desafiador. Mas o conceito eu consegui pegar. Agregou bastante pra Agregou ti. muito. Então, 2 livros que acrescentam, eu recomendo para quem gosta de leitura edificante. Esses 2 livros não é o arroz com feijão que a gente come todo dia. Eu tive um professor na faculdade que ele dizia: bolo de chocolate todo mundo come. Todo mundo faz. Então dá uma dica aqui básica, um livro como. Tem muita coisa hoje no mercado, tem muito Que material. oferece, tem muita coisa boa. Mas algumas coisas são diferenciadas. Tem que buscar se diferenciar e buscar conhecimento que seja diferencial. Acredito que em parte você já respondeu aqui. Autoconhecimento ou conhecimento do alto? Autoconhecimento. Autoconhecimento? A gente precisa se autoconhecer. Hoje as pessoas perdem muito por não se conhecerem. Muito mesmo. André, política. Política, sou moderado. Moderado. Eu entendo assim que sempre há os 2 lados. Eu acredito no bem sempre. Certo. Eu não acredito que alguém está lá pensando em somente uso próprio. Eu acredito num sonho ainda, não conto. Eu acho que mesmo a pessoa que está lá buscando vantagens pessoais, ela também vai ter que entregar alguma coisa. Ela também tem que entregar alguma coisa para ter outra. Claro, os meios não justificam os fins. Certo. Mas eu acho que política é necessária. Quem não gosta de política é administrado por quem gosta. Exatamente, essa é uma máxima. Eu sempre digo que tem uma diferença entre política e politicagem, né? Isso que aí. política, todo dia nós fazemos política. Cara, tu acorda, tu tá vivendo a política, tá na saúde, tá na estrada, tá no imposto que você paga, tá na movimentação financeira, toda a nossa vida é política, né? Não adianta só chamar eles de ladrão. Exatamente, Você precisa né, cara? contribuir de alguma maneira. E o que tu falou, que os que não gostam vão ser governados pelos que gostam. Se você não gosta, se filia a um partido que você tenha e vai lá e leve as suas ideias lá e faça a pessoa mudar. Porque a política só está assim porque nós não estamos lá. Exatamente. André, família. Família pra mim só vem atrás de uma máxima. A minha vida ela é pautada em 3 princípios: Deus, família e trabalho. Então, primeiramente vem Deus, depois vem a família, e quando eu falo em família é a esposa. Certo. Eu sempre falo que irmão, cunhado, sogro, sogra não é família, tá? Família é a esposa e filhos. Aquela que você se alinha, né, diante do
perante Deus aí constitui sua família. Essa é a família. Então, eu sempre prezo muito por Deus, não abro mão dos meus princípios. Família é muito importante e depois vem o trabalho. Quando tá tudo isso alinhado, a vida da gente ela é mais equilibrada. Dá para fazer tudo. Lá em Provérbios fala que há tempo para todas as coisas. Maravilha. Tempo para Deus, tempo para você buscar a tua fé, tempo para você dar atenção para a família e tempo para o trabalho. E tem tempo para os amigos, tem tempo para outras áreas, para o esporte, para a saúde, mas esse primeiro tripé, ele na minha visão, ele é inegociável. Essencial. Se a gente conseguir gerenciar esse tempo, o tempo é nossa, eu digo que o tempo é a nossa maior moeda, né, cara? Ter esse tempo, como você falou. E aí você concluiu dizendo que, tipo, buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vai ser acrescentadas. Porque eu penso assim, né? Adianta você ser uma pessoa bem-sucedida hoje, ganhar o mundo e perder a família? Não adianta. Se pergunta hoje para as pessoas que são milionárias e vai ver a fundo como é a vida familiar deles. Às vezes ela está destruída. De nada adianta ter uma conta milionária, poder viajar para onde eu quiser, se eu não posso levar minha esposa, se eu não tenho convivência com os filhos. Então, não vale, a conta não vale. Se no primeiro momento ela pode parecer atrativa, abrir mão da família em prol dos negócios, em prol da carreira, em prol de tudo, a conta é muito cara. Porque profissionalmente a gente percebe que o equilíbrio faz parte das coisas. Quando um profissional não consegue desempenhar essa função, você vai só olhar o pilar familiar dele, ele está arrebentado. Então ele precisa equilibrar. Tanto que uma coisa vem com a outra. Perfeito. Para finalizar, se alguém perguntasse, André, Deus, o que é Deus? Qual é a sua fé? No que você acredita? Olha, Deus pra mim é tudo, né? Eu gosto de falar que até 2010 foi o ano onde eu mudei minha bandeira de igreja, de religião, onde eu me converti totalmente, que foi onde eu tive a virada de chave. Até os 21 anos eu não conseguia trabalhar, eu não tinha experiência profissional, as coisas não andavam, as coisas estavam indo mal. E quando eu tomei uma decisão de mudar, e eu sempre falo que a conversão não é somente você descer as águas e se batizar. A conversão é um estilo de vida, que é você realmente começar a querer dar o exemplo. Tanto que eu gosto sempre de falar que existe muitas pessoas que são católicos, mais crentes do que muito crente. E ao contrário também é verdadeiro. Mas que são pessoas que já são convertidas porque elas emanam, elas têm um bom comportamento, elas honram as contas delas, pagam em dia, elas respeitam o próximo, elas respeitam o vizinho. Então, isso é a conversão de fato, né? Que é você ter o bom exemplo, né? Então, Deus para mim tem uma importância muito grande na minha vida, tanto que faz parte do meu tripé, né? E eu sou muito atuante e gosto de estar perto. Preciso mais dele. Então eu sempre falo, eu vou na igreja todo domingo, eu tenho outras funções, eu sou voluntário em muita coisa na igreja e eu preciso. Se alguém consegue seguir sem ir, beleza, eu preciso. E eu entendo que nem todo mundo pode querer ir ou gostar de ir, mas eu preciso. Eu sei que se eu não estiver lá é pior. Então eu já aprendi que lá funciona, diz que time que está ganhando não se mexe, né? Exatamente. Então eu sigo a mesma receita. Ele vive? Ele vive. Hoje você crê simplesmente em Cristo? É o único caminho? Ele fala. É o único caminho, não há outro caminho. Existem outros caminhos, mas eu sempre falo, o caminho de Cristo é de graça. Às vezes as pessoas passam por problemas de saúde, problemas profissionais, e elas recorrem a N fatores. Pagam caro, e Jesus é de graça, né? E acessível. E acessível. Que maravilha, André. Cara, bom demais ter a tua presença aqui. Acabamos nem falando, mas quero te desejar aqui, ó, sucesso. Você está assumindo aí a CDL, né? Há poucos dias já reuniu a região, ontem aí 5 municípios? 5 municípios. Cara, que essa trajetória seja de sucesso. Me coloco à disposição no que puder contribuir como pessoa. Coloco a emissora, coloco o Portal Faxinal, coloco tudo que tiver ao nosso alcance aqui para que a sua estadia e a sua permanência em Faxinal, que você tenha Faxinal no coração e seja de sucesso. Com certeza, eu agradeço aí o espaço e o apoio. É muito bacana estar aqui falando um pouco sobre a gente, né? A ideia é trazer um pouco disso, né? Mas eu acho que fica no ar, né? Esse é um compromisso que a gente assume, assim como o CDL, que acrescentam para a gente, assim como ao contrário também. Hoje de manhã cedo a gente teve a primeira reunião da diretoria, né? Então, da nova diretoria, né? Então a gente se reuniu lá para debater um pouco sobre alguns temas do nosso município. Em breve a gente vai estar divulgando, talvez até aqui na Rádio Cidade, um pouco sobre a nossa atuação do CDL no município.
Maravilha, André Everton Volski esteve aqui com a gente em mais um quadro Marcinho Convida. Obrigado você que esteve com a gente, obrigado galera da produção. Vamos fechar nosso canal, André. Obrigadão, Deus abençoe e até a próxima. Valeu, gente!